E hoje eu quero falar sobre 3 pilares de uma vida plena. Mateus 28:18 diz assim: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Essa declaração de Jesus carrega 3 pilares fundamentais. Aqui tem direções claras para a igreja, aqui tem direções claras para a nossa história, e é sobre esses 3 pilares que eu quero falar hoje. O primeiro pilar que fica claro aqui é que Jesus delegou sua autoridade. Fala comigo: eu recebi autoridade em Jesus. Irmão, algum tempo atrás invadiu a igreja brasileira uma teologia chamada teologia da libertação. Qual que é o problema da teologia da libertação? Ela vem de uma ideia de santidade na pobreza, ela vem de uma ideia de santidade na ausência de autoridade. Então eu vou dar um exemplo de algo que biblicamente não faz sentido. Fazemos votos de pobreza, por exemplo, não faz sentido, porque a pobreza não expressa Deus, a pobreza não me santifica. Deus não é um Deus de falta, Deus é um Deus que supre toda necessidade. Não há falta nos céus. Deus não se move em meio à miséria, não há miséria nos céus. Então entender que sendo pobre eu vou ser mais santo, isso é uma ideia completamente equivocada. Tem a ver com uma agenda progressista, tem a ver com uma mentalidade comunista, mas isso a gente pode falar num outro momento. Eu não quero falar sobre política hoje, eu quero falar sobre algo que entrou no coração da igreja brasileira e que sabotou um princípio básico. Nós não fomos chamados para viver em falta, nós fomos supridos em Jesus. Ele é aquele que supre tudo que falta em mim sobra nele. Alguém está comigo? Diga amém. Então não faz sentido pensarmos menos a respeito de quem somos, porque isso não é humildade. Humildade é pensarmos menos em nós, mas não menos a respeito de nós. Você é filho de Deus. Se você crê em Jesus, você foi comprado pelo sangue de Jesus. O único filho de Deus morreu para que você pudesse ser chamado filho de Deus. Isso é glorioso, isso é poderoso, isso é uma mensagem capaz de mudar uma geração. Jesus delegou sua autoridade. Juridicamente, como que se delega uma autoridade? Você dá uma procuração para alguém. Você fala: essa pessoa pode falar no meu nome, pode mover coisas no meu nome, ela pode tomar decisões no meu nome. Então quando a palavra diz que Deus nos deu autoridade, Jesus nos delegou autoridade, o que a palavra está dizendo é que quando eu falo em nome dele, é como se ele falasse. Pastor, será que você foi longe demais? Não, vamos para a Bíblia. A Bíblia diz: fomos reconciliados com Deus através do sacrifício físico de Jesus. Mas não só isso, recebemos também o ministério da reconciliação. Por isso, todas as vezes que dissermos reconciliem-se com Deus, é como se o próprio Deus falasse através de nós. A palavra está dizendo que recebemos de Deus a permissão através do nome de Jesus para nos mover em autoridade. Sabe, se um homem de governo entra aqui, se um senador entra aqui, se o presidente da república entra aqui, independente de uma predileção pessoal, é uma figura de Estado, é um homem de governo. O ambiente muda. Um homem de governo entrou na sala. A gente tem facilidade de entender governo nas coisas naturais, mas nem todo mundo consegue discernir governo nas coisas espirituais. Se eu te disser que você tem mais autoridade do que qualquer governo instituído por homens, alguns achariam que isso é exagero, mas na verdade isso é o reino pelo qual fazemos parte. Nós nos movemos em coisas naturais, mas nós pertencemos a um governo sobrenatural. A palavra intercessão significa entre seções. O termo intercessor significa aquele que milita entre seções, entre os céus e a terra. Então o que significa ser um intercessor? Significa que eu ouço coisas dos céus e eu comunico o que eu ouvi para a terra. Eu vejo coisas nos céus e eu compartilho o que eu vi na terra. Isso é o ministério profético. Ouçam o que diz a voz do Senhor.
Para você comunicar, você precisa ter ouvido. Igreja, eu quero compartilhar uma visão que eu tive. Para você compartilhar uma visão que teve, o Senhor te permitiu ver. Apocalipse fala sobre visões proféticas entregues a homens de Deus. O sonho que José recebeu, ele viu algo que o céu comunicou. Ele viu algo e ele compartilhou o que viu. Só abrindo parênteses aqui, irmão. O problema não é a gente ter visões. O problema é quando a gente fala o que a gente não viu. O problema é quando a gente fala o que a gente não ouviu. A gente vê o profeta dizendo: vale de ossos secos, ouçam o que diz a voz do Senhor, voltem a viver. O profeta não disse o que ele queria, o profeta não disse o que ele pensava, o profeta disse o que ele ouviu Deus dizer. Jesus se movia pelo mesmo princípio. Jesus disse: eu não faço nada que eu não tenha visto meu pai fazer, e eu não falo nada que eu não tenha ouvido meu pai falar. Paulo diz: sejam os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, quando a palavra diz que Jesus nos delegou autoridade, eu preciso entender que não é soberba entender que eu carrego autoridade. Isso é parte da minha identidade. Somos filhos do leão da tribo de Judá. Somos como o leão. Não sei você, mas eu não consigo imaginar uma galinha nascendo de um leão. Eu não consigo imaginar uma girafa nascendo de um leão. Não é um esforço. É parte da nossa genética. Nossa genética, profeticamente falando, somos filhos do leão da tribo de Judá. Mas Jesus era como um cordeiro. Não. Ele morreu como um cordeiro, mas ele ressuscitou como leão. Por que ele veio como um cordeiro? Porque ele não veio para se defender, ele veio para se entregar. Um dos animais com uma menor capacidade de defesa é o cordeiro. Então ele não veio para se defender. Tanto que quando Pedro tenta defendê-lo, ele repreende Pedro. Pedro fala: de forma alguma você vai ser entregue. A gente não vai permitir que isso aconteça. Em outras palavras, o que Pedro está falando na linguagem de Jesus é: eu vou cancelar a redenção e o projeto da cruz. Por isso que Jesus fala: para trás de mim, Satanás, aparta-te de mim. Pedro está dizendo: eu vou defender o cordeiro. Jesus está dizendo: o cordeiro precisa ser morto. O cordeiro precisa ser morto, Pedro. Eu preciso enfrentar a cruz, eu preciso experimentar a morte, eu preciso, porque se não for assim, vocês não vão ter acesso à redenção. Jesus se entrega como um cordeiro. A Bíblia diz que como uma ovelha no matadouro, ele não abriu a sua boca. Mas a Bíblia também diz que ao terceiro dia, quando a voz do Pai invadiu o Hades, ele ressuscitou. E ele volta revestido de poder, de autoridade, de glória, de majestade. E ele delega a sua autoridade. Por quê? Porque nós somos o Jesus que ficou por aqui. Jesus diz: eu vou para o Pai, e se eu não for, o Espírito não virá sobre vós. Jesus volta ao Pai, o Espírito vem para a igreja. Ele está sentado à destra do Pai, à direita de Deus. Ele intercede por nós. Ele é o único intercessor entre Deus e a criação. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Ele diz: ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Pastor, mas e os santos? Nós cremos que alguns homens são santos homens de Deus, mas nós entendemos que Jesus é o único caminho que leva a Deus. Não é porque a gente acha, é porque a Bíblia diz: ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então entende isso, irmão. Recebemos a autoridade de quem? Da própria vida de Deus. Ele volta para o Pai e o Espírito vem sobre nós. Eu não lembro de quem é essa frase, mas tem uma frase que eu acho tão poderosa. Ela diz que Deus não enviou a igreja ao mundo até que antes fosse enviado o Espírito à igreja. A igreja só começa a operar milagres, sinais e maravilhas de forma extraordinária depois de Atos 2. Antes de Atos 2, Pedro foge porque tem medo da cruz. Depois de Atos 2, Pedro passeia nas ruas da cidade e a sombra de Pedro cura os enfermos. Antes de Atos 2, Pedro diz: eu não conheço ele. Pela terceira vez ele nega Jesus. Depois de Atos 2, ele prega sobre Jesus e milhares se convertem. O que mudou antes e depois de Atos 2? Era o mesmo Pedro, mas existia um revestimento de poder. Alguém está recebendo algo de Deus? Diga amém. Eu estou feliz em pregar hoje. Alguém quer ouvir uma mensagem